Ok, então vamos lá a isto. Vamos falar da Islândia, aliás, da minha viagem à Islândia. E obviamente que a primeira coisa que eu quero dizer é quero agradecer ao Bacalhau da Islândia, não é? Por me ter convidado e por me ter proporcionado esta experiência absolutamente maravilhosa, sério. Foi espetacular. A Islândia está a fazer um esforço, está a trabalhar um bocadinho mais o marketing, portanto, em termos dos seus próprios produtos, ok? Portanto, muita gente aqui em Portugal, aliás, pouca gente aqui em Portugal conhece o bacalhau da Islândia, não é? Portanto, a maior parte das pessoas aqui em Portugal, sempre que se fala em bacalhau, diz bacalhau da Noruega, não é? A verdade é esta. No entanto, eu tenho aqui um vídeo no canal no YouTube, vou meter aqui deste lado, portanto, o link para esse vídeo. É um vídeo super interessante, é um vídeo longo, mas o José Lito é um entendido, obviamente, não é? Um entendido no bacalhau e fala imensas coisas e explica muito bem a diferença entre o bacalhau da Islândia e o bacalhau da Noruega. Ok, eu não vos vou dizer, não, agora fui à Islândia e tal, e só o bacalhau da Islândia que é bom. Não é isso, ok? Eu prefiro, confesso, o bacalhau da Islândia. Não é uma questão de qualidade. E não prefiro para todos os pratos. Prefiro para a maioria dos pratos, não para todos. Aliás, vai aqui em cima ver o vídeo porque se tens interesse nessas coisas, porque de facto o José Lito explica mesmo muito, muito bem isto, ok? Explica muito bem esta questão. Portanto, mas não tem nada a ver a sério, mas não julgo que isto tenha a ver com o facto de eu ter ido à Islândia e ter esta relação próxima neste momento com a Islândia, é porque de facto eu gosto mais do bacalhau da Islândia, ok? E lá está, mais uma vez digo, se fores ver o vídeo vais perceber exatamente porquê e quais são as diferenças entre o bacalhau. Mas o que aconteceu? Aqui há uns tempos atrás eu fui convidado para júri de um concurso e foi um concurso que foi na Escola de Hotelaria do Oeste. Eu fui júri juntamente com a chefe Marlene, para mim foi uma honra, okay? Estar ao lado da chefe Marlene, portanto, a avaliar os pratos dos alunos das escolas de hotelaria do país inteiro. Sério, foi muito interessante. Portanto, estava lá da Marlene e um chefe um chefe islandês. E foi muito interessante. Podes ver tudo aqui em cima. Foi uma experiência super engraçada. E é como eu estava a dizer, portanto, é uma forma da Islândia promover o bacalhau da Islândia, não é? O que é que eles fazem? Fazem um concurso, portanto, o concurso não é só em Portugal, é em Portugal, Espanha e Itália, ok? E depois vão pegar, portanto, como este ano, o que aconteceu, como prémio, portanto, para os vencedores, ofereceram uma viagem à Islândia. Portanto, foi o Tiago, foi quem ganhou, portanto, em Portugal, foi à Islândia, assim como o aluno da Escola de Espanha e o aluno da Escola de Itália, foram todos, portanto, à Islândia comigo. E os professores, os chefes que são professores deles nas escolas, também os acompanharam. Portanto, no caso do Tiago, foi o Luís Matos, o chefe Luís Matos, que é espetacular, a sério, muito, muito bom, um chefe espetacular mesmo. Assim como, portanto, eu penso que Espanha foi uma pessoa de comunicação, portanto, um bocadinho equivalente a mim. Não era propriamente um criador de conteúdos, mas é alguém que está ligado ao jornalismo, penso eu. De Itália, eu penso que não foi ninguém dessa área, portanto, foi só o chefe e o aluno. Não foi propriamente uma viagem profissional, portanto, não foi alguma coisa que... obviamente sim, fomos visitar uma fábrica de bacalhau, vimos várias coisas, mas foi uma viagem mais de lazer. Okay? Foi mais para conhecermos a Islândia, foi mais como prémio para quem ganhou os concursos, não é? Para os alunos que ganharam, os alunos e os chefes ganharam os concursos. E então, como é que isto foi? Primeiro dia chegámos lá e tivemos o dia livre, portanto nós chegámos primeiro, nós os portugueses chegámos primeiro e depois é que chegaram os espanhóis e os italianos e nós tivemos basicamente o dia livre. Primeiro dia, logo de manhã, fiz questão de aproveitar e não tinha dormido bem, estava assim um bocado abananado e tal, mas claro, estava na Islândia, tinha que aproveitar. Fui logo dar uma corridinha de manhã. Então, meus queridos, bom dia. Desculpem lá esta cara de sono, não consegui dormir nada, a sério, estou completamente tipo morto-vivo, mas não podia deixar. Olha, sério, olha para isto. Estou na Islândia, como vocês já perceberam, olhem para isto, olha tão bonito. Pá, espetacular. E eu vou dar aqui a minha corridazinha matinal, um bocado morto-vivo, mas não podia deixar de ver isto, não é? A primeira coisa que eu reparei logo, portanto, nesse primeiro dia na Islândia foi, para já, a paisagem, não é? Nós estávamos em Reykjavik, eu peço desculpa, eu não sei dizer os nomes das cidades nem dos locais da Islândia, porque é uma língua mesmo muito diferente e eu tenho algum receio de meter aqui umas grandes calinadas, mas Reykjavik, eu penso que é assim que se diz. Apesar de estar na cidade, portanto, o que eu reparei foi que a paisagem é linda, okay, mas todos nós já sabemos, não é? A Islândia é lindo, não é? Aquelas paisagens são absolutamente fantásticas. Então, isto é a primeira vez que eu estou a fazer vlog. Eu até me sinto aqui um bocado estúpido estar a agarrar aqui na câmera desta maneira. Mas pronto, tudo bem. Mas quero-vos mostrar, a sério, quero-vos mostrar um bocadinho daquilo que é a Islândia, daquilo que eu vou vendo. Isto é muito engraçado, sério. É muito giro. Vou entrar aqui na rua principal e vou fazer aqui umas filmagensitas. Vou captar aqui algumas coisas interessantes para depois fazer aqui uma montagem gira. Para vocês verem, para fazer aqui um resumo
da minha experiência na Islândia. Eu estou muito curioso para ver a parte da natureza, a parte das paisagens, porque acho que é a parte mais interessante aqui da Islândia. Hoje não há aqui nada marcado, a única coisa que nós temos marcado para hoje é um jantar, portanto por enquanto tivemos a manhã livre, fui dar uma corridinha, aqui junto ao mar. O que é engraçado é que vocês estão aqui na rua principal e depois têm estas transversais e olham e veem esta paisagem linda, vem ali o mar e as montanhas do outro lado. Isto é muito giro, muito giro. E depois a própria cidade, tipicamente uma cidade do norte da Europa, não é? Portanto, tudo limpo, tudo bonito, tudo arranjado, os carros andam devagarinho, portanto não ouvem ninguém a buzinar, não ouvem aquela... Sabem, aquele stress, não sentem não sentem aquele ambiente meio frenético, sabem, das cidades que nós temos aqui, por exemplo, em Lisboa, no Porto. Não é que funcione devagar, o ritmo não é lento, mas é um ritmo que não é estressante. Percebem? A sensação que aquilo me transmitiu foi uma sensação de paz. Não é aquele ritmo alucinante que nós estamos habituados aqui, percebem? Que andamos sempre, parece que a correr atrás de qualquer coisa. Ali não. Eles fazem o que têm a fazer, ok? O ritmo deles, que é não estou a dizer que é um ritmo lento, não, mas é o ritmo deles, ok? É para fazer, fazem, acabou, e pronto. E não há stress. Achei muito curioso que na cidade, portanto, tens casinhas, portanto, não é só prédios, portanto, tens casinhas baixas, mesmo no centro da cidade, percebes? Super arranjado, tudo super... Sério, é outra coisa, aliás. Podes ver, portanto, não tem nada a ver, é outro mundo, sabes? É outra coisa. Eu não sei se tu sabes isto, eu não sabia, mas a Islândia, em termos de território, portanto, tem um território bastante grande, portanto, maior do que Portugal. No entanto, em termos de população, a Islândia tem cerca de 400 mil habitantes. Sério, 400 mil habitantes. Okay? Nós somos 10 milhões. A Islândia tem 400 mil. E depois tu dizes assim, ou eu pelo menos costumo dizer sempre, não é? Que nós temos uma economia fraca aqui em Portugal e tal, porque somos um país pequenino, temos pouca gente. E depois vocês veem a Islândia, não é? E outros países que tal, não é? Com muito menos população de Portugal e que as coisas funcionam. E com uma economia muito mais forte. Quer dizer, portanto, eu deixei de ter argumentos. Aquela desculpa que eu dava sempre de Portugal, não é? Pronto, somos pequeninos e tal, somos pouquinhos, não sei o que mais. Não, se calhar não faz muito sentido porque... Não, mas já lá vamos, já vamos a esse tema. À noite fomos todos jantar, portanto o grupo todo, já estavam lá as pessoas todas, portanto os espanhóis e os italianos já tinham chegado. Fomos jantar a um restaurante de um amigo do chefe islandês. Comemos muito bem, posso dizer que comi a melhor focaccia de toda a minha vida. Sério, é inacreditável dizer isto. Eu normalmente ia todos os anos à Itália, portanto era um fruto da minha vida profissional, e posso dizer que o sítio onde eu comi a melhor focaccia de toda a minha vida foi na Islândia. Não deixa de ser curioso, não é? Mas sim, a sério, eu não conseguia parar de comer aquela focaccia, a sério, aquilo estava... Meu Deus, a sério, que show! Que espetáculo! Aquilo estava mesmo muito, muito bom. Comemos também uma espécie de um carpaccio, que eu já não me lembro exatamente o que era, não sei se era de bacalhau, tinha ali ou de salmão, olha, não sei. Um carpaccio estava muito bom. Lá está. Depois tínhamos ali uma espécie de uma fartura com um recheio, tinha um bocado de presunto, tinha um recheio de queijo lá dentro e tal. Estava bom, mas não, nada do outro mundo. E depois o prato de bacalhau achei, sinceramente, aqui entre nós, que ninguém nos ouve, estava bom, okay, não vou dizer que estava mal, claro que não, mas achei que era uma grande misturada de sabores. Eu não sei se o chefe, portanto, aquele menu foi feito de propósito para nós, e eu não sei se aquilo foi uma forma do chefe tentar, o chefe de restaurante, não é? Tentar chegar um bocadinho às nossas nacionalidades, portanto, chegar um bocadinho ao português, ao espanhol, ao italiano. Não sei se ele fez aquela salsada, perdoem a expressão, para tentar ir buscar um bocadinho dos sabores de cada um dos países, não sei. Mas aquilo tinha bacalhau e depois tinha ali uma espécie de um chili, tinha assim, aquilo não combinava. Na minha opinião, não foi assim nada do outro mundo. O restaurante era muito bom, muito agradável. Claro, em termos de qualidade era fantástico, a comida era espetacular. Mas as escolhas que ele acabou por fazer não achei que fossem... não achei que combinasse. E foi um bocadinho unânime, todos nós achámos um bocadinho isso, que o prato principal não estava ali assim, não foi a estrela da noite, vamos pôr dessa maneira. E então, dia 2, fomos a uma quinta mais a norte do sítio onde estávamos, portanto, a cidade, uma quinta de cavalos, portanto, um criador de cavalos. Fiquei a saber coisas que não sabia, não é? sobre os cavalos islandeses, eu não sei se tu sabes ou não, mas os cavalos islandeses são diferentes dos outros cavalos que existem no resto do mundo, porque são
em termos de estrutura, são iguais aos cavalos, aos outros cavalos normais, não é? Mas são mais pequenos. Okay? Não são póneis, mas é como se fosse é como se fizesse um scale, não é? Tipo, pegasses um cavalo e escalasse o cavalo para baixo. Percebes? É um bocado isso. Portanto, pelo menos foi a ideia com que eu fiquei, daquilo que ele explicou. E isto é curioso. Para eles manterem a espécie, portanto, para eles manterem a raça, não é? do cavalo islandês, para não haver misturas e para se manter inalterada, o que é que eles fazem? Portanto, os cavalos, sempre que saem da Islândia, não podem voltar. Okay? Portanto, um cavalo islandês, se sai do país, já não pode voltar. O que acontece? Por exemplo, imagina, se tens um cavalo e levas o cavalo a um concurso, não é? Que é o que estas pessoas fazem, não é? Levas cavalos a concurso, ele já não pode voltar para a Islândia, portanto vais ter que o vender. Quer ganhe ou não ganhe, ou quer que seja, portanto o cavalo não volta. Portanto, por uma questão de preservação da espécie, portanto da raça, não é? Dos cavalos, por uma questão também de sanitária, enfim, existem várias questões, mas achei curioso, achei engraçado esse facto. Vamos lá, agora aqui. Portanto, cavalinhos. Ok. E agora vamos dar aqui um passeiozinho nesta paisagem maravilhosa e vamos ver como é que isto corre. Estou pronto para a aventura. Tudo fixe? O nosso grande chefe Luís, que se vai estrear aqui no cavalo, não é? É verdade. É a tua estreia. Um bife com ovo a cavalo. Um bife com ovo a cavalo. Agora o nosso chefe Tiago, também é uma estreia, não é? O grande vencedor, que tinha um prato de bacalhau espetacular, em grande equipamento, em grande estilo. Temos o Dr. Paulo, pronto para ir lá para fora, um grande passeio a cavalo. Estamos todos na Islândia, a andar a cavalo. Que grande espetáculo, sério. Que maravilha, posso dizer que sou um sortudo, sério, ter estas experiências. Fantástico. E aqui está o cavalinho, eu não sei como é que tu te chamas, não é? Não temos nome para não? Não, mas pronto, mas portou-se muito bem. Foi muito giro, foi um passeio muito engraçado. Claro, foi um passeio turístico, não é? Sem nada, sem... Eu estava à espera de andar ali a correr no cavalo e tal, e assim uma coisa mais emocionante, mas não, foi uma coisa muito... Claro que nós há pessoas que não se sentem muito à vontade no cavalo. Eu também fui para aí a terceira ou quarta vez na minha vida, para aí a terceira vez que andei a cavalo na minha vida. Não sou nenhum expert, nem nada que se pareça, mas gostava de andar um bocadinho mais, não é? Correr com o cavalo e tal, achava mais giro. Mas pronto, mas eu percebo que não pode ser, não é? Nestes passeios não pode ser, portanto andávamos muito calminhos, muito ali sossegadinhos e tal, a ver a vista. Foi super agradável, foi muito agradável. Podia ter sido mais giro, mas bom. Ok. Depois do passeio, tivemos um almoço na própria quinta, não é? Portanto, um espaço próprio para isso. Portanto, eles recebem... Aquilo não é bem um hotel, mas tem uma zona onde recebem pessoas. Portanto, as pessoas podem lá ficar a dormir. E almoçámos muito, muito bem. Comemos um borrego assado no forno, super suave, super macio, com uma saladinha que eu achei muito engraçada. Eles põem morangos na salada. Estava muito bom. Almoçámos aqui nesta casinha. Aqui atrás, comemos muito, muito bem, sério. E agora, acho que vamos dar um passeio, não sei se é de barco ou vamos ver uns pássaros, olha, não sei bem o que é, mas está a ser muito giro mesmo. Depois viajámos um bocadinho mais para norte, continuámos a seguir para norte e fomos a um porto muito engraçado, muito bonito também. Ok pessoal, é assim, eu sei que isto é difícil conseguir-vos mostrar no telemóvel, mas olhem para isto. Isto é mesmo muito bonito. Espetacular, olhem para isto. Tivemos muita sorte com o tempo porque quase não choveu. No tempo todo que nós estivemos lá, praticamente não choveu e acho que é muito comum chover bastante na Islândia, mas nós tivemos muita sorte com o tempo. Eu liguei, não é? Antes de eu ir, eu liguei para o São Pedro e disse: olha, São Pedro, vê lá aí a questão da Islândia porque, pá, eu quero conhecer as coisas como deve ser. E o São Pedro disse: claro que sim, Miguel, sem problema nenhum. E foi isso. Tivemos muita sorte com o tempo. E ficámos, portanto, nessa noite, portanto, já não ficámos a dormir, portanto, na cidade, portanto, num hotel onde estávamos, trocámos de hotel, ficámos num hotel mais rústico, mais simples, portanto, a norte da Islândia, muito agradável também, simpático. Conheci um rapaz que estava a gerir o hotel, e isto é uma coisa que, pronto, isto não tem propriamente a ver com comida, mas eu acho engraçado dizer-te estas coisas, porque eu acho importante que as pessoas tenham noção disto. Conheci um rapaz que era o Paulo. O Paulo estava a trabalhar nesse hotel e o Paulo era gerente do hotel. Obviamente é português,
Paulo é português, é dos Açores, rapaz super simpático e que estava a dizer, depois nós falámos várias vezes com ele, tivemos bastante tempo a falar com ele, para perceber como é que era a vida na Islândia, como é que eram aquelas coisas, como é que tinha sido esta mudança de vida dele, se ele estava a gostar, se não estava. E basicamente o que o Paulo disse foi que ele não se via voltar para Portugal. E é uma pena, sabes, porque nós não conseguimos reter esta malta nova aqui em Portugal. Nós não damos... o pessoal novo aqui em Portugal não tem perspectivas de futuro. E nem novo, nem velho, nem da minha idade, nem coisa nenhuma, sério. Eu não quero entrar aqui numa nota negativa, não quero que este vídeo seja negativo, mas é inevitável, sabes? É inevitável nós fazermos estas comparações, é inevitável. E quanto mais tu viajas para fora, mais estes problemas que nós temos aqui dentro saltam à vista. E o Paulo estava a dizer que, estava-me a contar, o Paulo tem o 9º ano, okay? Ele não estudou, não teve a capacidade, ou seja, a capacidade, não que ele não tenha capacidade, não teve a possibilidade, quero dizer, okay? Não teve a possibilidade de continuar a estudar, teve que deixar de estudar ao 9º ano, no 9º ano de escolaridade, e na Islândia, independentemente disso, da escolaridade que ele tem, perceberam que é um rapaz aplicado, que é um rapaz que é bom profissional, e deram hipótese de subir. Portanto, e neste momento, o Paulo é gerente do hotel. Portanto, onde é que, agora explica-me, é assim, onde é que em Portugal, um rapaz com aquela idade, eu não sei que idade que ele tinha, mas ele era bastante novo, onde é que um rapaz com aquela idade, com o 9º ano de escolaridade, chegava a gerente de um hotel? Nunca na vida. Nunca na vida. E é triste, sabes? É triste ver isto. É triste constatar isto, percebes? E é triste ver estas pessoas, estes miúdos que trabalham, que se esforçam, que querem subir na vida, que são ambiciosos, vê-los ir para fora e dizer aquilo que eles dizem. Eu não vou estar aqui a contar a história toda, não vou estar aqui a dizer, mas aquilo que eu ouvi da boca dele, eu sinto perfeitamente, eu sinto tudo aquilo que ele me disse, eu sinto na pele, sabes? E é triste. Sério, é triste. Por isso é que eu escrevi na newsletter, não sei se tu viste ou não, mas eu escrevi na newsletter que, de facto, nós temos que repensar o nosso rumo aqui em Portugal. E eu não quero transformar isto aqui num vídeo político, nem coisa do género, nem isto tem propriamente a ver com política, nem com partidos, ok? Não leves para aí. Não estou a levar nem para um lado nem para o outro, não é isso. Eu acho que os nossos líderes são todos maus, são todos profundamente fracos. E acho que nós temos que repensar, sinceramente, acho que nós temos que repensar o futuro deste país. Porque nós temos imenso potencial aqui. Imenso potencial. Nós assim não vamos a lado nenhum. Não vamos. E é o que eu te digo. Tu vais para fora, constatas com uma realidade diferente, falas com pessoas que estão lá fora, que têm uma perspectiva diferente das coisas, e tu percebes que realmente nós temos aqui um caminho grande a percorrer. E é triste. É mesmo triste. Depois, nessa noite, fomos jantar a um restaurante, tanto nesse porto, nesse mesmo porto, muito agradável, portanto, um restaurantezinho assim, muito simpático, um restaurante pequenino, super simpático, comemos muito bem também. Aliás, eu comi bem em toda a viagem, não é? Não vou dizer que comi mal, porque não, comi lindamente. Depois é assim, ao longo de todas estas nossas deslocações, não é? De um lado para o outro, que nós fizemos, andámos muito, muito de carro, vimos coisas lindíssimas, e uma das coisas que me chamou a atenção na Islândia é que a quantidade de água que a Islândia tem, aquilo é inacreditável. A quantidade de cascatas que vocês veem é inacreditável. Tem cascatas por todos os lados, a sério. Vocês vão no carro e é água a cair. É impressionante, sério, é impressionante. E a água, segundo o que me tiveram a dizer, portanto, a água é muito boa lá. A água, aliás, nós bebíamos água da torneira. A água da torneira era fantástica. Era mesmo boa, fresquinha, boa, sabes? Era muito, muito fixe. E a água, acho que é muita qualidade. A água é muito limpa. A água que cai daquelas montanhas é uma água muito limpa. Sério, vocês veem aquelas montanhas, portanto, tipo, sei lá, metro a metro quase. Claro que isto é um exagero, não é? Mas tem uma cascata, e depois tem cascatas enormes, tem umas pequeninas, umas grandes, aquilo é lindo, lindo. Fomos também, aliás, nós conhecemos muitos sítios, fomos também a uma praia não eu ia dizer areia preta, mas aquilo não é propriamente areia preta, aquilo são mais rochas do que outra coisa. Supostamente era uma zona onde os barcos iam buscar marinheiros, okay? Pessoas para trabalhar nos barcos. Hoje é o dia 3, portanto viemos aqui dar um passeiozinho a um spot que é muito bonito, que eu já vos vou mostrar. Estamos aqui todos, estou aqui com os chefes, com os nossos chefes portugueses, com os nossos chefes italianos, com os chefes espanhóis e com a malta aqui, obviamente, da Islândia. Olhem só para isto, sério, olhem só para isto. Achei engraçado porque havia lá aquilo. Os islandeses, aliás, um bocadinho à semelhança dos nórdicos, não é? Eles são muito grandes, são muito altos. E aquilo é uma coisa mesmo, eu achei curioso, porque eles tinham lá uma zona
onde tem umas pedras, e então aquilo era um teste que eles faziam, portanto, às pessoas que iam trabalhar para os barcos. Portanto, as pedras tinham vários pesos, e as pessoas, se não fossem, portanto, aquilo era um teste, as pessoas conseguissem pegar naquelas pedras e depois tinhas que pegar naquilo e levar aquilo, pôr em cima de uma rocha, portanto, ali ao lado, ok? E depois trazes a pedra. Estás a ver? Se conseguisses fazer isso, então estavas apto para ir para os barcos. E eu pensei, ok, pronto, eu faço ginásio regularmente, não é? Tento estar minimamente em forma, até por causa desta questão de que isto não pode ser só comer, não é? Pensei, ok, não. Vi lá uma pedra e tal, o islandês pegou naquilo, e aquilo era uma pedra para aí de 63 ou 64 quilos. E ele pegou naquilo com relativa facilidade. O gajo pegou naquilo e tal, assim e tal, meteu lá a pedra, tirou a pedra e eu pensei, pá, ok, não deve ser muito difícil. e fui pegar naquilo, pensei, bom, eu no ginásio, pá, na barra meto mais do que isso, portanto, não vou fazer aqui mais figuras. Meto as mãos na pedra, puxa a pedra, mas eu, ui, caraças, que isto é pesado. O que acontece? Não é uma questão de peso. A pedra é toda muito, muito polida, muito redondinha, e tu não tens onde agarrar, não tens onde meter as mãos. Então aquilo é tramado, a sério, aquilo é mesmo tramado. Eu vi-me aflito, eu peguei naquilo, depois não podia dar a parte fraca, não é? Peguei naquilo, a primeira vez peguei e deixei cair. E a segunda vez fui lá, não, ok, tenho mesmo que me esforçar. E então lá consegui pegar naquilo e meti a pedra lá no coisa e depois tirei a pedra e tal. A pedra a seguir já pesava 100 kg, eu ainda tentei pegar na pedra a seguir, mas que esquece. 100 kg na barra é na boa. 100 kg num calhau, sem sítio para agarrares, esquece lá isso. Esquece lá isso, a sério. Não dá, não consegui mesmo. Sério. Mas também ninguém pegou. Também ninguém lá foi. E da malta que foi na viagem também, ninguém se arriscou a pegar ali nas pedras, porque aquilo era, a sério, aquilo era mesmo difícil. Os gajos que iam para os barcos, eram mesmo fortes, hein? Os gajos que iam para os barcos eram mesmo fortes. E é engraçado, porque tu sentes mesmo que eles têm aquela cultura, portanto, de um bocadinho, se calhar, dos antepassados, dos vikings, aquela coisa toda, o serem fortes e a questão da força dos homens e tal, é uma coisa que tu sentes, sabes, na cultura deles. É curioso. Ou pelo menos eu senti isso. Não sei se era das pessoas com quem eu estava ou com quem nós estávamos. Não sei se por isso. Portanto, podem ser aqueles dois islandeses que estavam connosco. Um é o Christian. Eu não sei se é Christian, se é Kristen, não sei dizer. O responsável por tudo isto é o... Eu peço desculpa. Bjorvan. Não sei, eu não consigo ter os nomes deles, mas é alguma coisa por aqui, ok? É mais ou menos assim. E eles são os dois muito altos, grandes, fortes. Se calhar, não sei, pode ser uma questão destas duas pessoas. Se calhar os outros islandeses não são assim, não faço ideia. Mas eu senti um bocadinho isso. Depois fomos conhecer uma fábrica de bacalhau. Fomos ver como é que se fazia todo o processo. Portanto, o processo de salgar o bacalhau, aquelas coisas todas. Portanto, tivemos a explicar. Eu também já sabia, não é? Daqui. E penso que toda a gente já sabia mais ou menos como é que aquilo era. Portanto, não é novidade para nós. Nós aqui em Portugal temos muito esta cultura do bacalhau e de salgar o bacalhau, portanto, quem está ligado a estas coisas provavelmente já sabe como é que isto funciona, mas foi engraçado vermos todo o processo e vermos a fábrica com um aspecto fabuloso, sério, fábrica impecável mesmo, tudo limpo, tudo organizado, tudo... É um bocadinho um espelho, não é? De todo o país, percebes? É um bocadinho... E lá está aí aquilo que eu estava a dizer há bocado, é um bocado triste, não é? Tu vês aquilo e depois chegares aqui a esta realidade e vês coisas... Enfim, eu não estou a dizer que não há boas empresas aqui e não há pessoas a trabalhar bem aqui, não é isso que eu estou a dizer. Mas, infelizmente, não é a norma, não é? Não é a norma. E lá é, percebes? Lá a norma é essa. E é engraçado. Aliás, a questão é, e nós estávamos eu falei muito com eles, não é? Sobre estas questões, estas diferenças culturais, estas diferenças de postura, tudo isto, todos estes contrastes que eu senti, eu fui falando muito com o Bjorvan, desculpa, sobre estas questões, e o que eu percebi é que a forma como eles conseguem compensar o facto de serem tão poucos, ser uma população tão pequena, é apostando na qualidade, que é uma coisa que me entristece porque é uma coisa que nós não fazemos aqui em Portugal. Nós apostamos na quantidade. Quando eu acho que a única safa que nós temos é um bocado como eles, é apostar na qualidade. E eles apostam na qualidade do produto, eles apostam na qualidade do bacalhau, eles apostam na qualidade de tudo aquilo que eles fazem. Percebes? As coisas que eles fazem bem. Percebes? Portanto, é uma questão de, ok, é pouco, mas é bom. E é claro que os preços têm que acompanhar. Portanto, e depois tudo aquilo funciona. Claro que eu estou a resumir muito esta questão e estou a simplificar muito
tudo isto, porque não há aqui tempo para falar sobre estas questões. Mas não quis deixar de dizer isto, porque eu acho que de facto é uma coisa que me faz impressão. E levando aqui agora um bocadinho aqui mesmo estes vídeos, estas coisas, isto, tanto do YouTube, do Instagram, do que é que seja, tu vês isso nos canais em Portugal, sabes? É triste para mim, tu vês canais que, não sou só eu, mas pessoas como eu, okay, que filmam desta maneira, que têm um set, okay, apostam na qualidade, boas câmaras, boas lentes, boa iluminação, okay, percebes? E depois tu vês pessoas com o telemóvel, com cuecas na cabeça e coisas do género, com conteúdo que, na minha opinião, é francamente mau. É triste, sabes? É triste ver isso, porque tu sentes que não há uma cultura de qualidade, não há uma cultura de exigência. Nós somos muito pouco exigentes. Estou a dar este exemplo agora dos canais aqui de culinária e tal, mas isto é transversal a tudo, não é? Nós somos pouco exigentes, nós somos muito pouco exigentes. É uma pena, percebes? É uma pena. E lá não. Lá é um bocadinho ao contrário, percebes? Lá tu percebes que é uma... As lojas que tu vês, tudo. Tu pode ser uma loja de uma coisinha qualquer, percebes? Tu pensas assim, como é que é possível este negócio vingar num país tão pequeno com tão pouca população? Mas a verdade é que funciona. E funciona porquê? Porque os preços estão ajustados. Porque a qualidade está ajustada. Percebes? Portanto, ok, imagina, eles vendem, olha, sal, olha, isto é um exemplo parvo, sal, comprei lá um coisinho de sal da Islândia, sal preto. Sal, ok, isto, para fazer isto como deve ser, custa X, ok, para este negócio ser rentável tem que custar Y. Sim, senhor, então o preço é Y, ponto final. E tu queres, tens que pagar Y, pronto, e acabou. E tudo funciona. E aquele Y serve para quê? Serve para dar lucro ao dono da empresa, serve para pagar como deve ser aos funcionários, percebes? Porque se a empresa não fizer dinheiro, não é? A empresa não pode pagar como deve ser aos funcionários. Isto é uma pescadinha rabo na boca. Estás a perceber? E é isto que acontece aqui em Portugal, não é? Assim, é tudo pelo baratinho, é tudo pelo mais... andamos sempre aqui a nivelar por baixo. E depois, que os salários são baixos. Mas claro que são baixos. É óbvio que são baixos. Não é? Não há dinheiro a circular, não há... Bom, não vamos entrar por aqui. Desculpa, eu não consigo, a sério. Eu tento não ir por estes assuntos, mas é difícil para mim. Vimos também, isto a propósito, um bocadinho destas coisas que estamos a falar. Eu não sabia, mas achei também curioso. Fomos a uma fábrica de edredons. É muito engraçado. Os edredons vêm... A origem dos edredons é na Islândia. Eu não fazia ideia. Portanto, eles têm lá um pássaro que faz uns ninhos com um material específico que eu não percebi bem se é do próprio pássaro, aquele material é do próprio pássaro ou é material que o pássaro vai buscar. Não percebi. Okay? Confesso que não percebi. O pássaro constrói um ninho e aquele ninho é feito com um material que tem propriedades muito específicas. É um material muito leve e é um material que é muito bom em termos térmicos. E eles começaram a perceber isso e criaram edredons e almofadas com aquele material. A questão é que, para tu fazeres uma almofada ou um edredom com aquele material, precisas de uma quantidade absurda de ninhos daqueles pássaros. E é um processo manual, entendes? É um processo manual. Portanto, eles têm que ir apanhar aquele material, têm que limpar, e isto nós vimos na fábrica, têm que limpar aquilo tudo manualmente. Eles têm algumas máquinas que os ajudam nesse processo, mas é sempre um processo muito manual, ok? E é obviamente que o custo final é elevadíssimo. Aquilo não são penas. Atenção, aquilo não são edredons de penas. Aquilo é um material diferente. Aliás, as penas são retiradas. As penas que ficam dos pássaros são retiradas daquele material. São filtradas. Okay? Aliás, eles tinham lá sacos e sacos e sacos de penas que não usam para aquilo, não é? Porque eles até estavam a dizer que nem sabiam o que iam fazer a tantas penas. Mas isto para dizer o quê? Eu fiquei surpreendido com o valor. Porque eu, a certa altura, pensei, convenceu-me, não é? Estava a ver aquela apresentação e pensei, não, eu quero um edredom disto. Ou quero uma almofadinha, uma coisa qualquer. Fui perguntar o preço. E eles vendem para todo o mundo. Portanto, eles exportam para todo o mundo. Vocês conseguem comprar online aqueles edredons e aqueles produtos. E fui perguntar o preço de um edredom. E para teres uma ideia, um edredom, e não era um edredom muito grande, era um edredom até relativamente pequeno, para uma cama pequena, o edredom custava 4.500 euros. 4.500 euros um edredom. E tu dizes assim, bolas, é um exagero. Pois, mas é o que custa. Entendes? E é aquilo que eu te estava a dizer, assim, é o que custa porquê? Porque tem imenso trabalho manual, porque há imenso trabalho em torno daquilo. É um material que é escasso, é um material que envolve muita mão de obra e as pessoas têm que ser pagas, não é? As pessoas têm que ganhar o seu dinheiro. As pessoas têm que ter um ordenado digno. E lá as pessoas têm um ordenado digno. O produto final custa caro. Não há como. Percebes? É do melhor que há. Se não o melhor que há mesmo. E é caro. E é caro por isso. Percebes? Portanto,
E isto tem a ver com esta questão da qualidade, sabes? Aquilo que estávamos a falar aqui da qualidade e do preço das coisas, entendes? Bom, vamos passar à frente. Agora, voltando um bocadinho atrás, naquela fábrica que eu estava a dizer, portanto, do bacalhau, houve um evento, portanto, e já estava planeado, portanto, houve um evento com os alunos, portanto, que ganharam, portanto, os vencedores, foram cozinhar. A ideia inicialmente era cozinharem um prato, portanto, simples, não o prato do concurso, mas um prato simples que representasse cada um dos países, portanto, cada um deles iria fazer um prato, mas acabaram por decidir de outra maneira e fazer apenas, portanto, todos eles juntarem-se e fazerem apenas um prato. Ou, aliás, fizeram 2, mas fizeram todos juntos. E era um prato que iria ter sabores de todas estas nacionalidades. Eu achei muito engraçado, achei mesmo muito engraçado. O estar naquele ambiente, sabes? Foi muito interessante para mim estar naquele ambiente, estar rodeado de chefes de cozinha, profissionais de cozinha, pessoas que sabem 1000 vezes mais do que eu. Vou fazer aqui um vídeo e vou-vos explicar uma coisa. Se vocês acham que eu cozinho bem, sério, se vocês veem os meus vídeos e tal, e acham que o Tuga na cozinha até sabe umas coisas, esqueçam, eu não sei nada, ok? É assim, eu estou aqui com verdadeiros chefes, com pessoas que sabem realmente isto, sério, isto é outro mundo, isto é outra coisa. Aqui temos o meu amigo chefe espanhol, portanto ganhou o concurso em Espanha, está aqui a fazer mise en place. Aqui temos o chefe italiano. Buongiorno. Sério, esta gente vocês não estão bem a ver, sério. Esta malta cozinha a um nível totalmente diferente. E aqui vou-vos apresentar o chefe Tiago, que ganhou o concurso em Portugal, com um prato absolutamente fabuloso. Quem não viu, eu tenho isto aqui nas minhas histórias e nos meus conteúdos. Está aqui o Tiago, está a fazer mise en place também, sério. E temos ali ao fundo, um chefe islandês que nos vai preparar uma sopinha de peixe que eu acho que vai ficar mesmo espetacular. Porque é assim, sério. Isto é cozinha a um outro nível, sério, não tem nada a ver. E é verdade, sabes, aquilo que eu senti é que eu estou aqui no meu estúdio e tal, faço aqui umas coisas engraçadas e não sei o que mais, e as pessoas gostam, e tu comentas e tal, e não sei o quê, e está tudo muito bem. Mas isto é outro nível, ok? Sério. Esta gente cozinha a outro nível, ok? Portanto, repara, eu não quero ser chefe de cozinha, eu não quero ser cozinheiro profissional, nunca foi esse o meu objetivo. Mas é engraçado tu perceberes o nível a que estas pessoas levam esta questão da culinária, percebes? As especiarias, e depois trocámos todos muito impressões sobre as especiarias que estávamos a usar, sobre os sabores, sabes? É engraçado, sabes? É engraçado tu estás com outras pessoas que falam a mesma linguagem em termos de cozinha, não falam a mesma linguagem em termos de linguagem propriamente dita. É engraçado tu estares com outras pessoas que partilham deste teu gosto da cozinha, que sabem muito mais do que tu, neste caso que eu, não é? E com quem tu aprendes imensa coisa. Eu adoro aprender, sabes? Eu adoro. E é super interessante. Gostei muito de estar naquele ambiente. Gostei mesmo muito de estar naquele ambiente. O jantar foi muito engraçado. Eu confesso, e eu não te vou mentir, tu já me conheces, eu confesso que o prato que os alunos apresentaram não acho que tenha resultado bem. Eu teria preferido que cada um deles tivesse feito um prato que fosse representativo do país da sua origem, ainda com um prato simples. Eu achei que eles achei giro vê-los a cozinhar juntos, não é? Aquela interação entre eles achei super engraçado, mas achei que não funcionou. Achei que houve ali elementos que se sobrepuseram uns aos outros, elementos gastronómicos, não é elementos de pessoas. Aquilo acabou por não funcionar bem e o prato nem era uma coisa, nem era outra. Não é, lá está, não é que tivesse mal, impossível aqueles rapazes fazerem uma coisa má, não é? Mas não estava nada, sabes? Não era um prato que eu fosse a um restaurante para comer, entendes? Portanto, ou 2 pratos, porque eles apresentaram 2 pratos. Estava lá também o chefe islandês, que é perito em fazer pratos de marisco. Acho que é um chefe muito conhecido há muitos anos, que faz pratos de peixe e de marisco. O que é que o nosso chefe islandês nos preparou? Uma sopinha de peixe. Eu não sei se é de peixe ou é de marisco. Na verdade não sei se é de peixe ou é de marisco. Mas isto promete. A sopa estava muito boa, muito diferente daquilo que são as nossas sopas. Tinha um toque doce, tinha umas especiarias que eu achei interessante, mas são paladares muito diferentes daquilo que nós estamos habituados. Portanto, não é aquilo que tu imaginas quando pensas numa sopa de peixe ou numa sopa de marisco, o que é que seja, não é aquilo que eu comi, percebes? Não tem nada a ver. Os sabores são totalmente diferentes. E estavam lá uma série de convidados, portanto, convidados que eu não percebi exatamente, acabei por falar pouco com eles, mas estavam lá muitos convidados. O Bjorvan convidou... eu tenho sempre alguma dificuldade em dizer o nome, mas o Bjorvan convidou uma série de gente,
Eu penso que o dono da fábrica também convidou algumas pessoas. É giro tu veres a forma como estas coisas acontecem num país como a Islândia e como acontecem em Portugal. E eu até estava a comentar com o Dr. Paulo, até achei engraçado, porque estávamos às vezes a comentar isso. Estávamos na mesa a conversar e estávamos a comentar. Aquele evento, se fosse em Portugal, teria sido muito, mas muito mais formal. Outra coisa engraçada, vocês quando entram, portanto, quando entramos na casa de alguém, ou no restaurante não, mas na fábrica, nós na fábrica tivemos que nos descalçar. Portanto, eles quando entram nas casas, eles descalçam-se, os sapatos ficam à porta. É engraçado. E faz sentido, não é? Faz sentido, uma questão de higiene. Mas eu não estava à espera de, se fosse na casa de uma pessoa, tudo bem. Numa fábrica de peixe, de bacalhau, não estava à espera de me descalçar, não é? É claro que não fomos para dentro da fábrica descalços, não é? Não seria muito agradável. Deram-nos uns sapatos próprios e umas coisas de plástico e tal, para proteger. Mas na parte de escritórios, sim, tivemos que nos descalçar. E o evento, no sítio onde foi o evento, na cantina da própria fábrica, estávamos todos descalços. Nós e os convidados, estava toda a gente descalça. Portanto, é curioso. Ou seja, um ambiente muito pouco formal. Eu nem sei quem eram os convidados, mas certamente que seriam pessoas, não é, de alguma influência ali na Islândia, ou naquela zona. E tudo muito informal, percebes? Tudo muito, muito informal. Tudo muito descontraído, muito informal. Se fosse aqui em Portugal, nós teríamos estado todos de fato e gravata, todos ali, direitinhos, e muito boa tarde, como está? Muito boa tarde, meu senhor, ou doutor não sei o quê, doutor não sei o que mais, não. Aquela vassalagem, não é? Típica daqui de Portugal. Não, lá não existe, ok? Eles são muito descontraídos, muito informais, muito informais. E eu acho, sinceramente, lá está, isto são questões culturais, não é? Ora, bom dia, meus queridos. Então é assim, hoje é o dia 3, 4, olha, já nem sei. Já nem sei. Estamos aqui no Porto, vamos sair num destes barcos que eu não sei qual é que é ainda e vamos para a pesca do bacalhau. Portanto, hoje é dia de irmos à pesca do bacalhau. Tiago, pronto para o bacalhau? Sempre. Vais apanhar muitos bacalhaus? Espero que sim. Luís, já estás aí de olho neles? Força, força. Aqui a ver se passa algum. Bacalhau! 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 Doutor Paulo, bacalhau! Bacalhau! O mar estava completamente flat. Portanto, o mar estava, sério, eu nunca imaginei. Não tinha uma única onda, aquilo parecia um lago. Impressionante. Mas foi engraçado porque pescámos. Eu não pesquei, eu estava mais a filmar. Portanto, eu estava um bocado cansado nesse dia, já estava a acusar o cansaço. Mas os alunos, tanto o Tiago como o Brian, que era o aluno espanhol, assim como o italiano, portanto, todos eles pescaram bacalhaus. O Luís penso que também, o chefe Luís. O chefe espanhol também acho que pescou. Enfim, todos eles pescaram bacalhaus, uns maiores do que outros. Portanto, é impressionante, a sério. Aquilo é uma coisa, tu lanças a cana, estás ali um bocadinho e tal, fazes assim, pumba, bacalhau. Na cana, zaca, bacalhau. Bacalhau. Impressionante. É sério, impressionante. Eu vejo as pessoas aqui a pescar, não é? Estão ali horas e horas para depois. Ali não. Lanças a cana, zuca, bacalhau. Zuca, bacalhau. Espetáculo. E pronto, foi uma experiência gira. Foi muito engraçado. Foi muito, muito engraçado. Depois disso ainda fomos àquelas lagoas de água quente que existem na Islândia, não sei se já alguma vez viste ou não é? Há uma muito conhecida que é a Blue Lagoon. Nós não estivemos na Blue Lagoon porque, segundo o que eles dizem, é muito turístico. O Bjorvan disse que não é o sítio onde os islandeses costumam ir, é mais para os turistas. E ele levou-nos a um sítio um bocadinho mais pequeno onde eles costumam ir. É super engraçado, é mesmo muito engraçado. Estás ali, está fresquinho, não é? Cá fora está fresquinho. Não estava assim muito, muito frio, mas já estava a doer. E depois vais ali para dentro e água quentinha, sabes? E depois tens, ao lado da água quentinha, tens a água do mar, que está mesmo, mesmo fria. Eu tive que ir para a água do mar, não é? Eu e o Jordan fomos os dois à água do mar. Eu fui para a água do mar também. Depois estás ali dentro na água quente, meteste naquela água fria, já não custa assim tanto, sabes? Aquilo até vais bem. Ao princípio, estás cheio de frio, antes de ir para a água quente, estás cheio de frio, estás despido, fato bem, não é? Cá fora está muito frio e depois vais para a água, ficas quentinho. Quando vais para a água fria, coisa já, sem problema, já se consegue-se entrar, consegue-se ir sem stress. E até é agradável, estás ali no quente, frio, é achei super agradável. E claro, um cenário lindo, mas lindo mesmo, assim uma coisa espetacular mesmo. E basicamente foi isto. Percebes? Foi uma experiência super engraçada. Penso que todos nós, porque nós íamos falando, obviamente, a semana toda a conversar, toda a gente adorou a viagem. Foi muito engraçado, não só esta questão de ter conhecido a Islândia, como ter falado muito com o Bjorvan e o Kristen,
Kristen, sobre estas questões culturais, sobre estas diferenças. Foi muito interessante para mim perceber as coisas que eu percebi. E depois toda esta partilha com os chefes, não é? Com o Luís. O Luís é espetacular, o Luís sabe imenso de cozinha. O chefe espanhol, o chefe italiano, os alunos, o Dr. Paulo. Portanto, toda esta interação foi muito engraçada. Foi mesmo muito, muito engraçada. Eu gostei muito. Gostei muito da experiência, sabes? Não só pela Islândia, mas como toda a experiência foi super enriquecedora. Demos todos bem, felizmente, não houve stress, percebes? Com ninguém. Todos nos demos bem. Íamos comunicando aqui assim um bocadinho, porque aquilo a certa altura é uma confusão. Falavas inglês, depois falavas espanhol, depois italiano. Italiano eu não confesso que não sou muito, nem bom. Eu ia dizer não sou muito bom, mas não, sou mesmo péssimo. Eu italiano não é a minha praia. Sempre que eu tento falar italiano sai-me espanhol. Mas é uma confusão. A certa altura está o espanhol a falar inglês contigo e tu falas espanhol com ele e depois o chefe espanhol, a namorada ou a mulher era brasileira, então eu falava brasileiro. A certa altura é uma salsada, sabes? É uma salsada de línguas e de linguagens. Mas entendemos todos. Que isso é que interessa, entendemos todos. Foi muito engraçado, demos todos muito bem e foi muito giro. Este é um bocadinho o resumo desta minha experiência aqui na Islândia. Eu sei que este vídeo provavelmente não interessa a muita gente, mas não quis deixar de partilhar contigo. Portanto, o meu nome é Miguel Teles, eu sou um Tuga na Cozinha e eu vejo-te no próximo vídeo.